Olá, boa noite, a paz, tudo bem? Já faz um tempo que eu não gravo vídeos aqui, né, pro canal, e hoje estava meditando, né, já há alguns dias, e hoje decidi retornar, né, com alguns vídeos, né, e quero começar por esse vídeo que aborda um tema que existe uma grande discussão sobre o seu real significado. E inicialmente eu quero dizer que assim, o conteúdo que eu vou postar em relação a esse vídeo não tem nada a ver, né, com relação à instituição de ensino onde eu estudo, nem com a igreja com que eu congrego, tá? Essas ideias que eu vou apresentar aqui não é uma ideia majoritária, mas é uma ideia que também é amplamente difundida, né? Então, assim, é de conhecimento e existem várias fontes e vários intérpretes da Bíblia que chegaram a essa ideia. Bom, o texto em questão que nós vamos trabalhar é o texto de Mateus, capítulo 3, versículo 10. Né? E ele diz assim: E também agora está posto o machado à raiz das árvores, pois toda árvore não produzindo fruto bom é cortada e lançada no fogo. Eu realmente vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujos calçados não sou digno de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, cujo a joeira está em suas mãos, e limpará minuciosamente a sua eira. Recolherá no celeiro o seu trigo, mas queimará a palha no fogo inextinguível. Então vamos lá. Qual é o texto em questão? Né? É esse versículo 11 que eu quero trabalhar, que eu quero dar maior ênfase a ele, mas para questão de contexto eu precisei ler esses outros dois versículos, o anterior, o versículo 10 e o versículo 12. O versículo 11 diz assim, vou ler novamente. Eu realmente vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujos calçados não sou digno de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, nesse termo, né, nessa questão do batismo, né, ser com fogo, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, existe um grande debate em relação ao que seria esse fogo. Para algumas pessoas, né, partindo de uma ideia um pouco mais pentecostal ou por uma ideia mais ultrapentecostal, a ideia de batismo com fogo, né, o fogo está atrelado ao fogo do Espírito Santo. Mas também há uma linha, que é particularmente a linha que eu defendo, que na verdade este fogo, ele é um fogo de juízo. Né? E como chegar a esse entendimento que é um fogo de juízo e não um fogo do Espírito Santo ser com fogo? Para isso, existem outros textos, né, nos outros evangelhos, que cita também essa passagem de João. Não é utilizada a palavra fogo, somente é utilizada a palavra batismo no Espírito Santo. Mas por si só por haver em outras passagens, né, que não citam fogo, por si só isso não é um argumento para testificar que o Espírito Santo e o fogo são coisas distintas. Então, como que a gente consegue chegar a essa análise de que o fogo ele não é um atributo do Espírito, mas um atributo de juízo? Vamos lá, vamos partir da ideia. Eu fiz algumas anotações aqui e gostaria de compartilhar com vocês. Para compreender melhor isso, a gente tem que ir na etimologia da palavra. Então, a palavra batismo, ela vem do grego baptismos e também é uma derivação de baptizen, que nas suas duas essências, né, nas suas dois significados, tem como essência submergir. Então, partindo do princípio de submergir, e aqui defendendo essa minha tese de que o batismo ele um é para o Espírito Santo e outro ao fogo, sendo coisas distintas, precisamos ter em mente a questão do mergulhar. Então, é como se João Batista dizendo sobre que isso no sentido assim,
Cristo viria e pegaria aqueles que são salvos e se batizaria no Espírito, e aqueles que estão condenados batizaria no fogo. Por que a ideia do batismo? Porque o batismo é submergir. Então, aqueles que forem submersos no Espírito, esses se santificarão, esses estarão santificados e esses reinarão com Cristo no seu reinado. Já aqueles que forem submersos no fogo, esses serão submersos e serão queimados. E como que a gente pode chegar a essa análise? Então veja que no versículo 10 ele está trabalhando em relação a juízo, e no versículo 12 ele está trabalhando a ideia de juízo. Agora, sabendo que o versículo antecedente e o versículo posterior, eles estão os dois tratando de juízo, a gente precisa compreender o que o texto que está no meio dele está dizendo. Eu realmente vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujos calçados não sou digno de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí agora eu faço aquela pergunta: que fogo é esse? Porque anteriormente ele trataria do fogo do juízo, aí ele trataria do fogo sendo uma condição de espírito, né, no versículo 11, um atributo do espírito, e depois ele falaria sobre juízo novamente. Só por aí a gente já consegue, de maneira lógica, né, sem utilizar outros textos da Bíblia, a gente já consegue ter ali uma ideia de que qual fogo ele poderá estar falando. Mas para conseguir argumentar melhor sobre essa ideia e trazer mais respaldo bíblico, eu separei algumas outras passagens que colaboram, que corroboram com essa ideia, né? Então vamos lá. Vou visitar com vocês agora o texto de Isaías 66, 15 e 16. Isaías 66, 15 e 16 diz assim: porquanto eis que o Senhor virá com fogo, e com as suas carruagens como um redemoinho, para executar a sua ira com fúria e repreensão dele, como chamas de fogo. Porque pelo fogo e pela sua espada o Senhor pleiteará com toda a carne, e os mortos pelo Senhor serão muitos. Então veja que a conotação aqui é uma conotação de juízo. Então fogo aqui está atribuído a juízo. Agora, para sermos justos e claros, precisamos também olhar por outra perspectiva a questão do fogo. Para isso, eu gostaria de visitar com vocês Zacarias 13, 8 ao 9. 13, do 8 ao 9, diz assim: e acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão cortadas, e morrerão, mas a terceira será deixada. E farei passar a terceira parte pelo fogo, e refinarei como a prata é refinada, e provarei como o ouro é provado. Eles invocarão o meu nome, e eu os ouvirei, e direi: é meu povo. E eles dirão: o Senhor é meu Deus. Então veja que aqui a conotação já não é mais uma conotação de juízo. E aqui ainda fala daquele grande dia, né? No texto do capítulo 13, a partir do versículo, começa: e naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi. Então, assim, ele está falando realmente do dia do juízo. E aqui, só que aqui o fogo, ele não é tratado como um elemento de juízo, mas aqui ele está tratando como um elemento purificador, trazendo a purificação. E agora a gente fica num dilema, porque o texto lá está tratando, né, do fogo, e agora eu apresentei dois textos para que um que colabora com a ideia de que o fogo ele tem a ver com juízo e outro que tem a ver com purificação. E como nós fazemos agora para compreender esse texto com base em toda essa informação que foi extraída da Bíblia? Para mim, né, e aqui através da minha perspectiva, da minha interpretação em relação a esse aspecto, e essa interpretação ela não é somente minha, mas diversos teólogos, né, diversos reformadores, né, tiveram essa mesma percepção e esse mesmo entendimento desse texto, tá?
Como compreender? Para mim é muito simples, é muito claro. Como os dois textos, tanto o precedente como o posterior, eles estão tratando de juízo, logo o texto do meio só poderá estar tratando de juízo. E para ratificar ainda mais com essa ideia e para defender ainda mais a minha tese, é necessário que a gente venha compreender o início do texto. O início do texto não começa no versículo 10. O início do texto começa no versículo 3. Ele diz assim: naquele dia veio João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus tem se aproximado. Então veja que aqui ele vem pregando arrependimento, né? Porque este é o anúncio pelo profeta Isaías, dizendo: a voz de um clamando no deserto, preparai o caminho do Senhor, fazei planos os seus caminhos. E aí vem contando um pouco sobre a história de João, sobre a trajetória de João. E este João tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e o seu alimento era locusta e mel silvestre. Então vinham a ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a região ao redor do Jordão. E eram por eles batizados no Jordão, confessando seus pecados. Mas ele, vendo muito dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: ó geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Dai, pois, frutos dignos de arrependimento, e pensai em dizer dentro de vós mesmos: temos a Abraão por nosso pai. Pois eu vos digo que Deus pode destas pedras levantar filhos a Abraão. E aí chega em questão o nosso texto, que são os versículos 10, 11 e 12. Então veja que para que a gente possa fazer uma exegese do texto, é necessário que a gente compreenda o contexto que ele está inserido. Então, assim, quem eram os personagens da história? E aqui, dentre os personagens da história, nós temos os povos que vinham de Jerusalém e os que vinham também da Judéia para serem batizados por João Batista. E no meio deles vinham duas classes, né, de doutores da lei. Os que ensinavam no templo e os que ensinavam fora do templo, que eram os fariseus e os saduceus. E esses dois vieram, e quando eles chegam até João Batista diz para ele: ó geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Veja que, olha, ele está aqui tratando, ele começou a tratar já a partir do versículo 7 sobre o juízo de Deus. E aí ele fala: dai, pois, frutos dignos de arrependimento. E aí ele começa a trabalhar a ideia dos frutos que a gente vê lá no versículo 10, né? E aí ele continua dizendo: e não pensar em dizer dentro de vós mesmos, temos por pai Abraão. E aqui ele faz um confronto em relação ao que eles acreditam, né? Então veja que em todo momento João Batista vem tratando essa ideia de juízo, vem tratando essa ideia de confronto com os fariseus e os saduceus. Logo, quando a gente chega no versículo 10 e no versículo 10, 11 e 12, né? O 10 vem falando de juízo, fogo do juízo. O 11 vem falando de um fogo, né? Logo depois de falar do Espírito Santo. E no versículo 12 fala de novo do fogo do juízo. Outro argumento que eu quero utilizar é a condição que aqui é uma separação, né? No versículo 11 que diz: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, dando a ideia de dois elementos distintos e não dois elementos atrelados um ao outro, pois senão o correto seria afirmar: ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Entende? Mas como tem esse e com fogo, então são dois elementos distintos. Então, assim, existem outros textos também que colaboram com a ideia de purificação. Um que eu vou utilizar aqui para a ideia de purificação,
para que você também possa fazer esse trabalho de investigação e possa, a partir das ideias apresentadas aqui, ter a sua própria visão do que o texto quer dizer e possa trazer também para que nós possamos conversar e debater essa ideia e chegar, sabe, a um denominador comum. Então, assim, na minha perspectiva e na perspectiva de alguns outros teólogos, de alguns outros mestres, de alguns outros intérpretes, né, que só faz sentido o verso 11 tratar de juízo para complementar a ideia do versículo 10 e do versículo 12. Então ele faz um paralelo, então ele faz uma demonstração entre o batismo no Espírito Santo e o batismo no fogo. Então uns serão imergidos no Espírito e outros serão imergidos ou imersos, né, no fogo, uns para a salvação e purificação e outros para a condenação. Então me parece mais coerente, mais lógico, né? Eu até vou aqui, para complementar também essa ideia, eu utilizo aqui para os meus estudos a Bíblia de estudo, a King James com estudo Roman, sabe? Até recomendo, é uma Bíblia muito boa de estudo, se você conseguir adquirir, é uma Bíblia muito, muito bacana. Então aqui tem os textos bíblicos, né? E aqui tem a explicação dos textos bíblicos. E agora, para complementar a minha ideia, eu vou dizer o que a interpretação do estudo Roman eles também tiveram a respeito deste assunto. Então deixa eu chegar aqui. Agora ele vem: Jesus também batizaria o povo com fogo, uma referência ao julgamento divino contra os pecadores impenitentes. Então aqui é para deixar claro que assim, essa não é uma visão talvez majoritária da igreja, mas ela é uma visão altamente defendida e amplamente, sabe, disseminada no campo da interpretação bíblica. E aí o meu convite, né, a vocês é que assim, que leiam a passagem, que tentam extrair dela o máximo que ela tem para oferecer para nós, sabe? Que haja dedicação, sabe, ao ensino, uma dedicação ao conhecimento, ao envolvimento, ao aprofundamento, sabe? Para que possamos nos relacionar com Deus e ter as respostas, sabe, que tanto necessitamos, que tanto Deus ele tem para nos revelar. Então o meu convite para você é que seja um investigador da palavra de Deus, sabe, seja como os de Bereia, né, no livro de Atos capítulo 17, ele aborda que Paulo e Silas estão saindo de Tessalônicas e chegam a Bereia. E ao chegar em Bereia, os que ali os recepcionam, eles ouvem de bom grado a palavra, mas verificam todos os dias na Escritura para ver se o que eles falam era exatamente assim. E isso, né, Lucas, quando escreve o livro de Atos, ele os chama de nobres, né? Então, assim, mais nobres do que o de Tessalônica, porque essa é a real necessidade que nós precisamos ter, sabe? Esse é o real trabalho que nós devemos ter em relação à investigação da palavra bíblica, sabe? Foi dito, tá? Foi dito. Então, assim, há respaldo bíblico sobre aquilo que foi dito? Não há respaldo bíblico, então simplesmente eu descarto. Não, aquilo que foi dito, sim, tem respaldo bíblico, é uma verdade fundamental bíblica. Então, logo, eu posso trazer isso, seja para doutrina, né, seja isso para conhecimento, seja isso para crescimento espiritual. Então, esse é o meu convite a vocês. Agradeço todo esse tempo e espero que possa ter edificado e ter trazido clareza, né? E peço para que Deus venha iluminar a mente, sabe, de todo aquele que vem assistir esse vídeo e também a minha mente, para que haja uma real transformação e uma real ressignificação em nossas vidas, sabe, a partir do momento em que aceitamos esse Jesus. Gostaria de fazer uma oração agora para encerrar o vídeo. Se você puder orar comigo. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a oportunidade de poder compartilhar com essas pessoas, meu Deus, sabe, essa condição do Evangelho, essa condição de apresentar as verdades contidas nas suas Escrituras.
que haja em nós, ó Pai, meu Deus, sabe, o interesse genuíno, que haja em nós, ó Pai, meu Deus, o interesse, a vontade de conhecer ainda mais o Senhor, de fazer como está escrito em Oséias 6:3, que diz: conhecerem, prosseguir em conhecer ao Senhor. Então desperte em nós, ó Pai, meu Deus, esse desejo, sabe, desperta em nós essa ânsia por conhecer cada vez mais o Senhor, que haja em nós, ó Pai, meu Deus, o Teu Espírito Santo, que o Senhor venha iluminar a nossa mente para que possamos absorver os conhecimentos contidos na Sua Escritura, que sejamos, ó Pai, como o povo de Bereia, sabe, que sejamos investigadores, que sejamos críticos, ó Pai, meu Deus, naquilo que venhamos ouvir sobre a Sua palavra, e que não venhamos aceitar sobre qualquer maneira aquilo que vem, porque vem de uma pessoa que tem uma autoridade maior, porque a única autoridade, sabe, que realmente precisa ser respeitada acima de qualquer outra, o nome que está acima de qualquer outro é o nome do Senhor, Pai. Ah, meu Deus, que o Senhor venha, sabe, abençoar a vida de todos aqueles que estiveram aqui durante esses minutos, que haja uma transformação real e que essa palavra possa clarear a mente dos meus irmãos e que eles possam crescer na graça e no conhecimento. E caso haja também, meu Deus, sabe, alguma dúvida, caso haja alguma discordância, Pai, que o Senhor, meu Deus, venha iluminá-los, assim como também me iluminar, para que possamos viver, ó Pai, no centro da Tua vontade e no centro do Teu querer. Assim eu peço e agradeço, crendo, meu Deus, que o Senhor, que a boa obra que o Senhor começou, o Senhor irá terminar em nossas vidas. Então nos faça conhecer cada dia mais, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, meu irmão. Que Deus abençoe, uma ótima semana, viu? Fica com Deus, até a próxima.